abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, somente um versículo eu quero começar nessa noite. Vai ser o nosso versículo-chave. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Diga comigo, siga-me. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Feche seus olhos agora nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu me desfaço de mim mesmo, Senhor, para que a sua voz venha alcançar cada um de nós. Que eu abrir a minha boca e falar de ti, que através de mim venha ecoar a tua voz e alcance os nossos ouvidos espirituais, transformando o nosso coração e a nossa mente, Senhor, para que nós possamos experimentar da tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Senhor, manifesta o teu poder, Senhor, nas nossas vidas nessa noite. Pai, aqueles que entraram nesse lugar enfermos já estão sendo curados. Aqueles que entraram aqui cativos, Senhor, oprimidos, já estão sendo libertos, livres. Aqueles, Senhor, que precisam de Ti, no qual o Senhor mesmo marcou o encontro aqui, já estão sentindo a Tua presença. Transforma as nossas vidas, Senhor. Pai, como ministro do Teu Evangelho, no qual mesmo o Senhor me instituiu, já repreendemos toda ação do inferno, contrária à Tua vontade, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que tentar tirar a nossa atenção, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, mas que o Senhor prevaleça nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. É assim que nós pedimos agradecidos. E todo aquele que crê, diga amém. Diga amém. Quantos querem aqui ter uma vida plena com o Senhor? Levante sua mão bem alto para que o Senhor possa ver a sua mão levantada. Você quer ter a sua vida plena com o Senhor? Eu também quero. Só que não é de qualquer maneira. É muito engraçado, no qual os crentes, os cristãos dessa nova era, dessa época, desse momento, eles pensam que podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Às vezes até fazendo as coisas certas, mas de maneiras erradas. Nós precisamos mudar. Diga para o seu irmão, nós precisamos mudar. E eu quero esmiuçar um pouco esse versículo hoje, nessa noite. Falar um pouco sobre esse versículo. Jesus fala assim: aquele que quer me seguir, quer vir após mim. Ou seja, pense bem. Jesus foi para o Senhor. Está sentado ao lado do Senhor, no trono. E sabe o que é mais interessante e importantíssimo você tomar posse disso? Ele não nos deixou só. Viu, Alessandra? Ele não nos deixou só. Ele nos deixou o Espírito Santo. E olha, é infinitamente mais do que merecemos. O Espírito Santo
poder de Deus flui em você e através de você. Você pode dizer glória a Deus por isso? As pessoas não tomam posse disso. Nós precisamos tomar posse disso. Nós somos a geração que veio após o Senhor Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que significa negar-se a si mesmo? Você já parou para pensar nisso? Será que você tem... eu já parei para pensar nisso. Será que você tem se negado? Negar-se a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? É negar as suas próprias vontades. Quer ver uma coisa? O diácono Léo e a diaconisa Sânia, eles têm que começar a mudar. Não vou falar do filho deles. Quando o Pipo quer uma coisa e vocês não dão, o que ele faz? Sim, senhora, tá bom. Não é isso, não? Não? Você está levantando a mão porque quer que seja dessa maneira? Ele bate pé, porque meu neto faz isso também, e o Pipo, não sei se vocês sabem, meu neto também, postiço, mas é o meu neto, ele me chama de vô, tá? Ele bate o pé, ele não, eu quero. Tiagão, Benício ainda faz isso? Não? Não estou entendendo. Não de um lado e sim de outro. De vez em quando. Quando ele quer uma coisa muito, eu quero muito isso. Hoje, no meu caso, nossos netos fazem muito isso, pequenininhos. Não, eu quero, e bate e cai no chão. O Rafael já parou dentro de um shopping. A mãe dele, acho que não querem que eu fale. Ou ela está orando ali para não falar. Dele um safanão. Para, senão eu te arrebentar. Não, ela vai e fala sério com ele e parava. Aí tinha dias, Rafael, Rebeca. A Rebeca era mais calminha. Rafael era uma benção. É uma benção até hoje. As crianças vivem tentando nos limitar, não é isso? Tentando tirar do limite. Nós estabelecemos como responsáveis limites, não é isso, pais? Nós não fazemos isso? Mas elas estão sempre nos tentando. E deixa eu falar uma coisa para você. Será que não é assim mesmo que nós fazemos também? Muitas vezes tentamos limitar, tentamos ao Senhor. Você sabe perfeitamente que muitas das nossas vontades não são as vontades do Senhor. Muitas das vezes o que a gente faz não está dando certo. Mas eu quero. Tem uns que não batem em pé, tem uns que batem, tá? Vocês pensam que não? Tem uns que batem, mas tem uns que não batem em pé, mas está com o coração dentro das suas próprias vontades. Será que isso é se negar? Isso é negar-se a si mesmo? É negar aos compromissos mundanos para fazer algo que o Senhor colocou à sua frente. Ei! O Senhor tem um propósito na sua vida, na vida de cada um aqui. Vocês estão ouvindo aí isso aí, jovens? E não é só para os jovens, não, é para mim. Eu acho que eu sou o mais velho aqui nesse momento. Deus tem um propósito na minha vida. O seu propósito é ser pastor. Não, Deus continua tendo mais propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. Vira para o seu irmão que está do seu lado, a sua irmã. Deus tem um propósito na sua vida, com autoridade.
Negar-se é ir para um lado quando o que você mais quer é ir para o outro. Ó, a palavra de Deus lá em Deuteronômio diz assim: coloque na sua frente a vida e a morte. Escolhe a vida. A vida e a morte. E muitas vezes nós temos dois caminhos a escolher, ou um ou outro. E aí, porque nosso coração está pedindo, dentro da nossa vontade, algo que vai desagradar a Deus. Será que você tem conseguido ter domínio próprio? Negar a si mesmo é falar mansinho, quando o que você está querendo é liberar a sua fúria. Será que você está conseguindo? Quem está com a sua esposa do seu lado aí? Tiago está com a esposa lá também hoje. Ó, eu sou feliz. Hoje, se o Senhor agradou meu coração, é ter visto o Tiago aqui hoje. Eu amo esse camarada. Poucas vezes eu vi. A Emilane falou para você que eu mandei um feliz Dia dos Pais. É porque só o sangue de Jesus. Você está com a sua esposa aí do seu lado? Faça a mesma coisa que eu vou fazer. Me perdoa. Todas as vezes que eu não falei mansinho. E eu te perdoo também. Todas as vezes que você não falou mansinho. Todas aquelas vezes. É falar mansinho quando você está querendo liberar a sua ira. Isso acontece ou não acontece? É difícil ou não é difícil? Eu te amo, tá, meu amor? É se doar para o seu próximo totalmente. Quantos aqui se doam para o seu próximo? Mas eu quero dizer algo de um nível maior. É se anular. Ah, não. Aí você está pegando pesado. Não estou pegando pesado, não. Não estou, não. Sabe por quê? Porque Jesus se anulou naquela cruz do Calvário. Para que hoje você estivesse aqui, levantando as suas mãos. O sangue dele nos alcançou. Aleluia! Então, assim como ele fez naquela cruz, nós podemos fazer, nós devemos fazer, negarmos a nós mesmos, ao ponto de nos anularmos, em prol de uma vida. Quanto tempo que você não ganha uma vida? Quanto tempo você não fala de Jesus para uma vida? Existem coisas, ações, atitudes que podemos fazer e não fazemos. Ei, a palavra de Deus diz que se você pode fazer o bem e não o faz, você está? Fala mais forte. Você está pecando. Negar-se a si mesmo. Eu me mandaram uma mensagem, eu quero compartilhar com você, é muito rápida. E essa mensagem vai ser muito rápida. Hoje que existe um evento aqui que vai acontecer no final do culto aqui, muito bacana. Um passageiro, ele estava dando esse testemunho numa rádio, acho que era uma rádio, mas estavam filmando ele. E aí eu vi, eu achei muito interessante. Ele perguntou o que foi a coisa mais extraordinária que já aconteceu na sua vida. De uma pessoa te tratar muito bem. Aí ele, foi na poltrona de um voo, dentro de uma aeronave. Aí ele, é mesmo? Como é que foi? O senhor estava sentado na minha frente, ele queria reclinar a sua cadeira, e ele me perguntou assim, eu posso reclinar a minha cadeira? Vai te incomodar? Quando já estiver andando no ônibus de viagem, e a pessoa que estava atrás reclinou a cadeira e deu na tua cabeça. Já deu na minha.
já bateu na minha. Então eu comecei a treinar isso, falei assim, agora não vai bater mais não. Mas esse homem ficou espantado porque o cara perguntou para ele assim, o passageiro que estava na frente dele, o senhor, eu posso reclinar a minha cadeira, a minha poltrona? Vai te incomodar? Aí ele falou assim, o passageiro que estava dando testemunho, não vai me incomodar não, pode reclinar. E aí ele não reclinou. Ele não reclinou. Quantos já viajaram de avião aqui? Você que não viajou de avião ainda e vai viajar, você que não viajou de avião ainda e vai viajar, isso aí, amém. Recebe aí. Atrás do banco da frente tem uma mesinha. Você vai, tira o botãozinho ali, o ganchozinho, tira, ela vai e vem para frente. Você pode colocar o que você quiser ali. Muitas vezes, dependendo da classe que você está, é do lado. E algumas vezes é na poltrona. E aí, o senhor virou para ele, aí o senhor não reclinou. Aí o camarada que estava atrás dele falou assim, demorou um pouquinho, ele, moço, o senhor não vai reclinar não? Aí ele falou assim, não vou reclinar não. Mas o que houve? Você mentiu. Aí, eu menti? Sim, você mentiu. Sabe por quê? Porque você disse que eu não iria te incomodar. Aí ele falou assim, não, mas você não vai me incomodar não, deixa eu te mostrar. Aí ele reclinou a cadeira. Quando ele reclinou a cadeira, ele estava com um tablet, um notebook, nessa mesinha. Ele foi, na hora que ele reclinou, o notebook despencou. Aí ele olhou assim, aí falou pro cara da rádio, né, que estava dando testemunho, rapaz, esse camarada que estava na minha frente é um perigo. É um perigo. Porque como é que eu posso agir desta mesma forma? Me anular totalmente ao ponto de que eu quero reclinar a cadeira, mas não vou reclinar porque ainda vou incomodar ele. Eu vi isso, ele não me falou, mas eu vi isso, ele viu isso. Esse camarada é um perigo para a ética. Esse camarada é um perigo para nossas vidas, porque o nível dele está lá em cima. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Será que nós alcançamos esse nível ao ponto de nós nos preocuparmos com o nosso próximo? Isso é negar-se a si mesmo, ao ponto de nos anularmos. Eu não vou fazer, porque mesmo que ele já dê a autorização, eu não vou fazer, porque a si mesmo eu sei que eu vou ferir, eu sei que eu vou incomodar, eu sei que vou dar problema para esse homem, para essa pessoa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero ver um outro exemplo. Vamos tomar o exemplo de Jonas. Quando o Senhor Deus manda Jonas pregar em Nínive. Quantos conhecem a história? Você conhece a história de Nínive? Deus manda Jonas ir a Nínive e falar de Deus. Arrependam-se dos seus pecados, porque senão, a régua vai passar. Quando Deus pede a Jonas para pregar em Nínive, quantos problemas Deus tinha nesse momento? Um problema, que era a salvação. Ele precisava salvar Nínive. Não era isso? É isso ou não é isso? Diga comigo, O problema era salvar Nínive. Que Deus queria salvar Nínive. E toda vez que Deus quer salvar alguém, quer salvar um povo, quer salvar um grupo, quer salvar o seu bairro, quer salvar a sua cidade, Ele usa um homem ou uma mulher de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus estão nesse lugar?
Quantos homens e mulheres de Deus estão aqui, nesse lugar? Ele usa um. Só que quando... Deixa cair a palavra de Deus, não, irmão. O chão já está tremendo. Fica tranquilo. Só que quando Deus chama esse irmão para resolver esse problema, ele não tem mais um problema. Quando ele chamou Jonas para resolver o problema, ele não tinha mais um problema. Agora ele tinha 2 problemas. 2 problemas. Diga comigo, 2 problemas. Por causa de suas vontades, por causa dos seus desejos, por causa dos seus achismos, Jonas não queria ir para onde Deus estava mandando. Isso aponta para cada um de nós. Para de dar para trás o que o Senhor já disse para fazer, o que você tem que fazer. Para de dar para trás. Deus já colocou no seu coração o que Ele quer que você faça. Para de fazer isso. Para de negar o seu chamado. Para de procrastinar. Quantos sabem o que é? Quem não sabe o que é procrastinar? Todo mundo sabe o que é procrastinar. Vou chamar aqui. Procrastinar é você estar empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. E nunca que faz. Que nunca que acontece. Porque você está empurrando com a barriga. Para de fazer isso. Para de negar o perdão. Você sabe por quê? Historicamente, por que Jonas não queria ir? Existe uma história atrás disso. O povo de Nínive, ele era um povo pagão, idólatra. E eles pegavam filhos, crianças, e sacrificavam crianças ao Deus deles. Para de negar perdão. Muitas vezes nós ficamos melindrando, ficamos nos sentindo melindrados, porque fizeram isso ou aquilo. Quantas vezes você já se sentiu assim? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quantas vezes você já feriu alguém? Isso você não lembra. Uma palavra torta, um tapa, não sei, né? Vai que... Quantas vezes você já feriu alguém, e aí você parado, não querendo nada com a hora do Brasil, porque está melindrado. O diácono Cláudio olhou para mim torto. Gente, olha a simpatia que é esse homem. Para de negar as prioridades do céu. Para de negar as prioridades do céu. Para de priorizar as coisas do mundo. Não, peraí. Eu tenho prazer de trabalhar, mas não só isso. Quando falam que tem hora extra, eu sou o primeiro a levantar a mão. E eu vou fazer hora extra. Eu tenho prazer de ir nas festinhas. Mas quando precisam de uma pessoa para orar, até mesmo nessas festas, você é a pessoa que vai se esconder. Que se esconde. Não, eu não. Para de priorizar as coisas do mundo. Para de dar trabalho para Deus. De dar trabalho para os seus líderes. Cresça. Diga para o seu irmão aí, negue-se a si mesmo. Para de picuinha, para de murmurar, para de reclamar. Deus não te chamou para fazer isso. Deus
Deus te chamou para ser usado para solucionar, para solução. As pessoas estão perdidas aí fora e não ouviram falar de Jesus ainda. Sabe quem Deus quer usar? Você, canal de bênção. Só que você está se apegando, não há mais tempo para isso, se apegando às suas vontades. Negue-se a si mesmo. Deus chamou você para a solução e não para você minar os outros com os seus achismos. Uma vez um irmão veio falar comigo. Poxa, pastor, isso e aquilo. O líder, isso e aquilo. O líder de grupo familiar, isso e aquilo. Ó, seu ouvido. Eu falava os meus avós. Meu ouvido não é pinico. Quem já ouviu isso? Meu ouvido não é pinico. Eu não estou aqui. Você, preste atenção numa coisa, acho que já foi dito isso aqui. Você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Mas você pode evitar que eles façam ninho nela. Não deixe que as pessoas venham te influenciar a respeito daquilo que você não sabe e que muitas vezes ela só sabe uma parte da situação. Ele não deixou eu fazer isso. Olhem lá para trás. Diaconisa Vânia. Lá atrás. Olhem para lá. Sabe qual é o ministério dela? Quantos sabem aqui? Intercessão. Intercessão, ministério sério. É um ministério muito sério. É qualquer um que pode entrar no seu ministério, irmão? Diaconisa, é qualquer um que pode entrar? Não. E às vezes você pode estar, vai ali e pede a ela. E ela assim, não, dessa vez não. Aí você não entende. Aí você vai no pastor. Aí o pastor vira, olha, eu sinto no coração que esse não é o seu ministério agora. Vocês estão de brincadeira. Essa mulher de Deus está guardando a sua vida. O pastor guarda a sua vida. E não é só nessa situação, estou dando um exemplo. Negue-se a si mesmo. Se você não negar-se a si mesmo, quero dizer para você uma coisa. Você não vai passar para o próximo estágio, que é tomar a sua cruz. Você vai ficar estagnado na sua mesmice. Sabe quem você é? Olha para o seu irmão, esse bonitão aí, essa boniteza que está do seu lado aí, diga para ele assim, você é lindo, você é linda. Mesmo que não pareça, diga para ele, você é lindo, você é linda. Você sabe, a maioria das pessoas vivem na mediocridade. O que é mediocridade? É o mediano, sendo mediano. Aqui é o nível do mediano. Mas Deus te criou para ser além disso. Deus conta com você. Fale para o seu irmão pela última vez. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. O que significa tomar a sua cruz? Imagine o Senhor com aquela cruz. Existia um peso naquela cruz. Ao ponto do Senhor já estar todo ferido, carregando aquela cruz. Aquela madeira maciça. Era uma madeira maciça. Ele não estava conseguindo carregar a cruz dele. Tiveram que chamar Simão. Agora eu não lembro se era Simão ou Simeão, mas era um desses dois.
Não foram os dois não, tá? Foi um só. A carregar a cruz junto. E não só isso. Existia um peso moral e espiritual. O ser pendurado naquela cruz, no madeiro, era considerado a forma mais humilhante e dolorosa de execução, um símbolo de maldição e vergonha pública. Mas, abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 53. A partir do versículo 4. Eu já estou finalizando. Aleluia. Que diz assim: acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, não precisa dizer misericórdia, dá para ler ali. Diz assim o versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras. Pelas suas feridas fomos sarados. A cruz. Jesus negou-se tanto a si mesmo, não considerando que já havia sido dito que o madeiro apontava para a maldição. A quem estava no madeiro, sendo crucificado, era maldito. Ele não considerou isso. Você acha que Jesus não conhecia a palavra? Claro que ele conhecia. O que ele sabia era o que iria acontecer. Diga comigo assim: Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Aleluia. Quando ele foi para aquele, viu o diácono Cláudio, quando ele foi para aquela cruz, ele levou todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Ele levou todas as doenças, Ele levou todas as nossas dores, Ele levou todas as nossas enfermidades. E o castigo que estava sobre Ele, aleluia, era nosso. Ele levou e nós fomos sarados. Será que você entende isso? Será que você entende o que é carregar a cruz? Para finalizar, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Ministério de Música. Diz assim, 14 e 15. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Aquele castigo, a nossa condenação. Ei, olha para mim aqui. Quero que você pense exatamente isso. Quando Jesus estava sendo pregado naquela cruz, a cada martelada era uma assinatura no qual a sua condenação, a minha condenação estava sendo desfeita. A cada pregada. Versículo 15: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quando ele foi para aquela cruz, quando ele começou carregando aquela cruz e finalizou sendo crucificado, nenhum demônio pôde contra ele. Foram desfeitos todas a autoridade que o diabo havia conseguido, porque a condenação tinha sido rasgada. Aleluia. Você está entendendo isso? Fique de pé. Vamos ficar de pé.
para finalizar. E siga-me. E siga-me. Quando eu finalizei com siga-me, o Espírito Santo me levou a João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho a ser seguido. Jesus é o caminho a ser seguido. Não existe outro caminho. Jesus não é um dos caminhos. Ele é o caminho. Eu sou o caminho. Mas não é fácil seguir esse caminho. Precisamos negar a nós mesmos. Você precisa se negar a si mesmo. Se negar, carregar essa cruz, carregar a sua cruz.